Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Coração que Cura. Hoje a gente vai falar sobre um tema profundo, mas ao mesmo tempo é um tema sensível e é um tema muito importante, é um tema muito intimista. Nós vamos falar sobre o silêncio de Deus. Tenho certeza que muitas vezes na sua vida você sentiu o silêncio de Deus, e aí você orava e o silêncio permanecia, e a gente fica perguntando, será que Deus está ouvindo? Então é sobre isso que a gente vai falar. E a gente está chamando aqui hoje, nesse segundo episódio do segundo bloco, a Dani Cruz. E a Dani apareceu aqui para a gente, eu acho que isso é importante, através de um testemunho. Ela estava assistindo os nossos podcasts anteriores, ela se identificou com alguns trabalhos que a gente publicou ali, e ela passou o testemunho dela para a gente aprovou, a gente gostou, e ela queria também, por tudo que ela passou, ela queria poder ajudar vocês que estão assistindo, para que vocês imaginem que se tudo aconteceu com ela, e tudo de maravilhoso aconteceu, também pode acontecer com vocês. É isso. Então, Dani, olha, muito obrigada por você ter aceitado o convite, por você estar aqui. Veio de tão longe, né, Dani? Verdade. Por você estar aqui. Então, eu queria que você apresentasse quem é a Dani. Dani, teu nome, sobrenome, Dani? Dani Cruz. Dani Cruz, isso. Daniele, né? Daniele. Daniele Cruz. Dani, fala assim brevemente, quem é a Daniele Cruz? Bom, a Daniele, né, a Daniele Cruz, ela é filha, ela é mãe, ela é esposa, ela é pastora, ela é cantora e apaixonada por Jesus, né? Essa é a Dani, né? A Dani Cruz. E Dani, você passou o teu testemunho, a gente leu todo esse processo que você passou, né? Todo esse silêncio, essa ausência, na verdade, né? E me fala uma coisa, quando que começou a sua fé? Quando que você... Porque até então você não tinha fé, né? Essa fé começou antes do teu processo, durante, depois? Fala um pouquinho dessa tua fé, para a gente entender. Então, a minha fé, ela se fortaleceu, né, na verdade, há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás. Antes eu achava que eu tinha fé, mas quando vinha as crises, quando vinha as lutas, eu não sabia para onde ir, não sabia como recorrer a Deus. Então, assim, eu me via assim, eu achava que eu tinha fé, mas depois assim, de 2 anos para cá, eu fui entender que eu não sabia o que era fé. Eu não sabia o que era fé. Então, hoje a minha fé ela está assim, bem mais firmada assim, no Senhor, na palavra. E é isso. E então, naquela época, pelo que você falou, você estava no silêncio de Deus. O que aconteceu? Fala pra gente assim, o que aconteceu para abalar tanto a tua fé, para que você pedisse alguma resposta e esse silêncio era maior do que a tua resposta? Conta um pouquinho pra gente do teu testemunho. Claro, tá, Dani? Você fica super à vontade. Eu sei que é algo muito profundo, algo muito intimista, e eu quero te deixar à vontade, tá? Então, o silêncio, assim, para mim, o silêncio de Deus, ele parecia sempre estar presente. Eu procurava respostas e não achava. Eu perguntava, cadê Deus? Cadê Deus na minha infância? Cadê Deus na minha adolescência? Cadê Deus na minha juventude? E cadê Deus no hoje também, assim? E eu não conseguia ouvir Deus, eu questionava onde está Deus que não vê o meu sofrimento, não viu tudo que eu passei. Então eu questionava, eu achava que Deus não me ouvia, que Deus não me via e que Deus também tinha prazer, sabe, em assistir tudo aquilo que estava acontecendo comigo, quando na verdade depois eu descobri que não era nada disso. Tá, eu entendi, mas você pode falar o que aconteceu para você passar por esse problema? Então, quem assistiu meu testemunho, né, pôde ver ali, né, os abusos, os abandonos. Faz um resumo pra gente, o que aconteceu? Porque assim, o que aconteceu no início, né, que a tua fé ficou abalada e essa ausência mesmo, que você orava e não tinha uma resposta, e como que isso aconteceu, né? Como é que Deus veio para a tua vida? Por que você quis chamar a atenção de Deus? Entendeu? Só para a gente poder entender.
Sim, o meu testemunho ele se baseia, né, na parte ali do abuso, na parte do abandono, e Você tinha durante. quantos anos, Dani? Eu tinha aí uns 7 anos para 8 anos. E você nessa época não era da igreja. Eu frequentava a igreja, eu frequentava a igreja com a minha mãe, mas foi aonde tudo começou e depois eles pararam a caminhada e eu ia sozinha para a igreja mesmo assim. E ali começou os abusos, né, a qual eu deixava ser usada o meu corpo para poder levar alimento para dentro de casa. E isso não foi a minha decisão em si, né? Tomar essa decisão por mim. E aí esse processo foi passando, e aí depois eu comecei a questionar, a falar para Deus, Deus, o porquê disso tudo? E aí mais à frente veio os traumas, porque quando você passa por um abuso, parece que tem uma placa, né? Nas suas costas, né? Abuse-me. E aí vem todos os abusos, assim, de todas as áreas, de onde você menos imagina, né? Você vai morar na casa de uma pessoa, igual eu morei em mais de 7 casas, e aí eu achava que ali eu estava guardada, eu estava numa família, assim, perfeita, e aí, de repente, eu tinha que sair fugida daquela casa, porque alguém daquela família ali tinha tentado fazer algo comigo. E aí, ali eu já tinha ali uma maldade, eu falava, não, de novo, não. E aí eu saía. Então, assim, os abusos, eles foram acontecendo e eu cheguei ao ponto de perguntar para Deus, né? Aonde o Senhor está, que você não vê isso? Aonde que o Senhor não me resgata disso tudo, sabe? E como é que você orava, você ia para a igreja nesse momento? Porque você estava num processo muito difícil da sua vida, né? Um processo em que realmente você se sentia só. E aí como você fazia? Você ia para a igreja, você orava, você buscava, tinha alguém que intercedia por você? Você tinha algum líder espiritual na igreja que te ajudava? Então, esse processo até os E 11 de 11 a? até os 11 anos de idade isso aconteceu. E assim, eu ia à igreja, né? Mas eu não contava para ninguém. Eu só me lembro de eu sempre estar chorando e também nunca teve ninguém para chegar e perguntar o que está acontecendo. Então eu guardava aquilo tudo para mim. E aí, depois, aos 13 anos de idade, eu fui morar no abrigo, e aí do abrigo eu saí e fui morar em outra casa, e ali eu comecei a frequentar a igreja. Não tive nenhum líder que chegasse para mim e perguntasse o porquê de tanto choro, o porquê Isso. de tanta lágrima. Pelo contrário, eu era a adolescente problemática da igreja. Mas aí, quando eu ouvia isso me doía ainda mais. Eu falava, Deus, eu não sou problemática, eu não sou problemática. Eu queria ser ouvida, mas assim, não tinha ninguém para me ouvir, mas eu ouvia que eu era adolescente problemática. Até que eu conheci, né, o meu esposo, que na época a gente começou a namorar, e ele foi assim o meu porto seguro ali. E aí eu pude contar tudo para ele, de tudo que tinha acontecido desde a infância até aquele momento. Mas para contar também foi uma luta muito grande, porque eu tinha medo dele não me querer mais. Sim. E aí aquele processo todo, a gente conversou, eu contei tudo para ele. E ali ele era o meu porto seguro de contar para ele, mas mesmo assim as perguntas vinham na minha mente, né? Por que Deus permitiu? Por que Deus não fala nada? Por que Deus não revela nada? E eu já estava na igreja, eu já tinha me batizado nas águas e eu já cantava em vários departamentos e as feridas ainda estavam aqui dentro, sabe? Eu precisava, assim, dentro de mim eu gritava por justiça, sabe? E eu não achava, eu não encontrava. E era uma dor muito grande, muito grande. Imagino. Difícil, né, Muito Dani? difícil. Difícil. Eu sinto a sua dor. E quanto tempo isso durou, Dani? Esse processo ele durou muitos anos, até eu me casar, eu já ter a minha primeira filha. E aí, depois de muitos anos, eu resolvi contar o meu testemunho, né, que está no meu canal, com muito medo, com muito receio,
porque envolve assuntos polêmicos, né, que infelizmente até hoje, né, algumas igrejas não gostam de ouvir, né, essa é a verdade, mas eu falei, não, essa é a minha história, eu preciso respeitar a minha história, eu preciso me abrir. E aí eu tive coragem de contar o meu testemunho ali, detalhes, né, por detalhes, sem citar nomes, e contei o meu testemunho, e assim, fiquei feliz, porque através desse testemunho eu pude receber várias mensagens de mulheres, né, que tinham passado, né, por situações parecidas, por traumas parecidos e tinha vontade de contar para a própria família e tinha medo da rejeição, medo de não acreditarem, e aquilo ali me fortaleceu, sabe? Me fortaleceu. Então, assim, eu contar a minha história foi olhar para mim e falar, não, eu preciso contar, eu preciso respeitar a minha história, porque antes eu tinha vergonha dela. Mas eu acho que você não tem que ter vergonha. Eu sei que é difícil, né? É uma ferida que fica com a casquinha ali. Eu te entendo. Então, qualquer coisa que mexa naquela casquinha, parece que a emoção volta tudo à tona, né, Dani? Mas você não tem que ter vergonha. Você é uma mulher corajosa de você botar no teu Instagram, né, uma história tua e uma história de vida e que você hoje passou por tudo isso. E quantas mulheres passaram por tudo isso, né, Dani? Você conseguiu passar por cima disso. Isso é muito legal, sabe? Então, assim, te dou muita força mesmo e te parabenizo por isso, viu, meu amor? E eu vi que você raspou a cabeça. O que foi essa parte? Então, essa parte de raspar a cabeça, né? A primeira vez foi um voto, né? Na minha cabeça, assim, eu vou fazer um voto. E aí resolvi raspar a cabeça como forma de justiça. Vou fazer um voto com o Senhor em forma de justiça, para eu chamando a atenção dele de alguma forma. E aí raspei a cabeça, ali orei ao Senhor, e aí o tempo foi passando, e quando eu raspei, vieram as perguntas, o que aconteceu, por que raspou, e aí eu não dava explicação, porque eu entendia, se é um voto, eu não tenho que contar. É isso. E aí foi passando, aí um ano depois eu raspei a minha cabeça novamente. Só que aí dessa vez não foi por voto. Dessa vez foi por punição. Por punição, eu estava me punindo por não me sentir capaz. Eu estava me punindo por não saber liderar outras mulheres. Eu estava me punindo porque eu não me achava uma pessoa boa. E aí, assim, acho que deu ali um gatilho, sabe, de tudo que aconteceu na minha trajetória, os enganos, os abusos, os sonhos que tinham sido frustrados, sabe, interrompidos, promessas que fizeram que não cumpriram. E aí eu resolvi me punir. E aí raspei a cabeça novamente, mas por punição. Só que aí foi pior, porque eu raspei a cabeça e ali eu comecei a maltratar o meu próprio corpo. Comecei a me cortar, comecei a me dopar por conta própria. Eu queria realmente tirar a minha vida, porque não fazia sentido estar ali. Não fazia sentido estar ali. Onde está Deus? Onde está Deus que nunca viu tudo que aconteceu? E eu fazia essa pergunta para Deus. E eu não conseguia ouvi-lo. Era só o silêncio. E o silêncio dói. O silêncio dói tanto, sabe? E eu queria sumir. E aí foi aonde realmente eu tive um encontro com Deus, sabe? Eu pude entender em um encontro com Deus mesmo. E quanto tempo demorou esse encontro? Esse encontro demorou, assim, para mim ter esse encontro demorou, assim, questão de meses, porque Não, desde tudo que começou, assim, esse meu processo durou 5 anos, 6 anos, porque, né, foi todo um processo, num silêncio pelo que você falou, que você estava orando, não tinha respostas, e uma coisa estava emendando na outra, até que você raspou a cabeça. Então, esse processo, esse silêncio, quanto tempo esse silêncio
aconteceu, Dani? Assim, tirando a minha trajetória, né, da infância até o casamento e os filhos, eh, esse silêncio, assim, para mim durou, assim, há cerca de 2 anos. Cerca Entendi. de 2 anos, que foi aonde teve a segunda raspagem, que, tipo, foi onde eu me vi no fundo do poço. E essa dessa segunda raspagem até a presença de Deus, quanto tempo durou? 2 meses que você falou? Então, durou assim, acho que eu fiquei aí uns 3 meses, né, trancada no quarto. Não comia, só tomava remédio. Emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. E meu esposo não sabia o que fazer. Mas você frequentava a igreja nessa época? Parei de ir. Parou, claro. Parei de ir. Fiquei trancada no quarto. Parei de Aí a cantar. gente fica. Vou cantar pra quê? Pra Não- quê e pra quem, né? Isso. E fiquei trancada dentro de casa e meu esposo não sabia mais o que fazer. E aí ele resolveu me apresentar o encontro, né? O renovo. E aí eu fui para esse encontro. E ali eu pude. Ele, então, teu marido era da igreja? O meu marido, ele é pastor. Sim. Quando você conheceu ele já era pastor? Não, ele Entendi. era um jovem Tá. baterista, Tá. não era pastor. Então fala desse ponto, dessa virada pra gente, Então, e então. essa virada, né, do silêncio para a resposta foi aonde eu fui para o encontro e ali eu, com o coração muito endurecido, né, eu me lembro que o primeiro ano que eu ouvi foi Bondade de Deus. E aí o ministério ali de louvor ministrando essa canção e eu falando para mim, bondade de Deus? Onde está aqui bondade? Eu dentro da igreja falando isso. E aí eu não consegui ali me entregar. E aí depois de uns 3 dias o meu coração foi se quebrantando. E aí com as ministrações eu pude entender que Deus estava em todos os momentos da minha vida. Ele viu tudo o que aconteceu. Ele estava lá na parte dos abusos, dos abandonos, das acusações. Ele estava lá no momento a qual eu raspei a cabeça. Ele estava em todos os momentos. Ele não se ausentou. Ele não me abandonou. E ali eu pude receber a paternidade de Deus também, porque eu sabia quem era Deus, mas eu não o enxergava como pai. Será que Deus não estava, Dani, esse tempo todo? Quem sou eu para falar, né? Mas será que Deus não estava esse tempo todo te preparando para uma coisa muito maior, né, Dani? A gente não entende, né? Às vezes a gente está passando por uma dificuldade. Conheço várias pessoas que estão passando por alguma dificuldade. A gente tenta levar para a igreja porque a gente tem que ter fé, tem que ter alguma raiz, algum, né, nosso porto seguro. E eu sei que é difícil do momento que você estava ali naquele quarto trancado, né, enclausurado. Você tem que abrir a porta e dar um passo à frente no escuro, porque eu imagino essa tua dor, sabe? Dá para sentir essa dor, mas você vê como você é forte, como você conseguiu superar, como você conseguiu fazer essa virada, né? Mas é importante falar que em nenhum momento você estava sozinha. A gente que acha, porque quando Deus está no silêncio, ele não está ausente. A gente confunde silêncio com ausência, né, Dani? Sim, o silêncio dele não é ausência, sabe? Não A é. falta de presença. Ele tá em silêncio, mas ele tá Ele tá ali, preparando ele tá vendo tudo, tudo, Dani. sabe? Assim, eu imagino hoje Deus olhando para mim falando: filha, calma, eu estou ajeitando as coisas. Calma, eu tô vendo tudo, sabe? Mas no momento ali a gente não consegue enxergar. A gente acha que Deus não está vendo. Deus não está aqui, mas Deus está presente. Deus não está ausente. Muito lindo, Dani. E, Dani, fico até, né, a gente fica até meia... E em que momento, então, Deus entrou na tua vida? Foi teu marido levou você para a igreja? Você começou a orar? Quando é que deu essa virada? Então, essa virada deu que, após o encontro, eu entendi, né, quem era Deus, eu recebi a paternidade, eu comecei a enxergar Deus como pai,
E aí eu resolvi assim me aprofundar mais na palavra, Isso. me aprofundar na palavra de Deus. Será que Deus não queria isso com você, uma intimidade maior, Sim, Dani? Porque Deus não sim, é o Deus de algo superficial. Deus sim, é algo profundo. Deus quer o profundo com a gente, Ele não quer o sim, superficial. sim, E quando a gente está ali no rasinho, Ele dá oportunidade para a gente profundo, a gente não quer. Então Ele puxa e você vai profundo. Porque é sim, ali que Deus quer a gente, né? exatamente. E foi o que ele fez comigo, porque eu queria muito, né, estudar a palavra, né, a fundo, e eu ficava com medo, né, de onde estudar. E aí eu achei um local e falei, vou começar a estudar a palavra, eu quero estudar. Só que até nisso eu comecei a tentar me sabotar, achando que eu sou burra, eu não vou aprender, eu não vou Isso é o conseguir. inimigo. Isso. Isso é o E aí inimigo. eu comecei a me sabotar. Mas assim, eu demorei 1 ano para começar a fazer esse É curso. teologia? Isso. Demorei 1 ano para poder fazer esse curso devido à distância. Mas aí eu virei para Deus quando eu vi que assim que eu não aguentava mais. Eu falei assim, Deus, me socorre, porque eu estou morrendo. E eu falei para mim, não vai ser um cartão de crédito, não vai ser um dinheiro na minha mão para mim ir ao shopping, gastar com roupas ou com comida que vai suprir essa Um ausência, sabe? vazio. Esse vazio que está aqui dentro. Não, não é sobre isso. Falei, me socorre porque eu estou morrendo, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Eu falando com Deus. E aí eu me matriculei no curso, passei no cartão, não sabia nem como ia pagar no próximo mês, passei assim mesmo. E aí, faltando 3 dias para começar o curso, eu peguei minhas coisas, era meia-noite, tinha tomado mais de 10 clonazepam, né? Me dopei, peguei um travesseirinho, uma coberta, uma identidade, falei para mim mesma, vou embora de casa. Fui-me embora, Isso foi que ano isso? e isso foi 2 anos atrás. Tá. Falei, vou-me embora. Meus filhos ficaram olhando, meu esposo, e eu saí, meia-noite. Fui andando, falei, vou procurar um cantinho para dormir. E aí achei o canto, falei, vou dormir aqui, amanhã eu vou ir andando até chegar em um outro município, porque aqui eu não quero ficar morando aqui para os outros me ver, né? Para as pessoas conhecidas me ver. Achei um cantinho para dormir. E aí fiquei ali um frio, mês de junho, um frio. Peguei uma pedra, minha identidade, botei por dentro da roupa, peguei uma pedra, abracei aquela pedra e na minha cabeça. Se alguém tentar fazer alguma coisa de ruim comigo, eu vou pegar essa pedra e vou tacar na cabeça da pessoa, né? A mente. E aí eu fiquei deitada ali, e aí fiquei pensando, nossa, eu fiz a matrícula do curso, não vou fazer o curso porque eu vou morar na rua, então não tem como eu fazer o curso. E aí eu pensei assim, e como é que eu vou pagar? Vai vir a fatura, como é que eu vou pagar e eu não vou fazer o curso? E aí eu escutei, né? Deixa isso para lá, deixa esse curso para lá, esse valor não é nada, deixa isso para lá. Nossa. E aí eu peguei e falei, né? Respondi. Falei, como que não é nada? Eu não sei nem como é que eu vou pagar a fatura. Como que não é nada? É um valor alto para mim. E aí eu quietinha, teve um silêncio. E depois eu ouvi, você vai dormir aqui essa noite, mas amanhã você vai se levantar e você vai viver tudo aquilo que eu tenho para você, tudo aquilo que eu sonhei para você. Você não vai ficar aqui. E aí eu dormi. E aí consegui acordar um pouquinho mais cedo para pessoas não me verem saindo dali. E aí fui-me embora, voltei para casa. E aí, na terça-feira, eu estava iniciando o curso de teologia. E a primeira matéria foi Fundamentos da Fé. E a professora ministrando, e eu pensando, fé, que fé? Eu não tenho fé. E a lágrima descia. E na primeira aula, ela nem sabe, eu fui curada do complexo de inferioridade. Gente. Na aula de Fundamentos da Fé. E como que você percebeu isso? Eu percebi isso porque eu estava em um ambiente cheio de mulheres, todas lindas, arrumadas, e eu não me sabotei. Eu não olhei para mim como uma sem valor, como, olha eu, maltrapilha,
toda desarrumada, com a mochila da escola do município, da onde eu moro, com o caderno do município da onde eu moro, que nem material eu tinha. E aí eu olhava para as mulheres e falava, nossa, essas mulheres são tão bonitas. Eu via a beleza nelas. E aí eu notei que eu não olhei para mim e não me enxerguei, sabe, inferior. De Entendi. tipo, Porque normalmente seria, né? se fosse anos atrás, né, eu, assim, ou de repente dias atrás, eu ia falar, nossa, eu sou feia, essas mulheres são tão bonitas, o que eu tô fazendo aqui? Não, eu não tive esse olhar. Era como se, tipo assim, você merece estar aqui. Esse lugar realmente é para você. Então, assim, eu iniciei o curso e desde então eu tenho me aprofundado na palavra de Deus. E, assim, é respostas atrás de resposta. Hoje eu entendo que o silêncio de Deus nunca foi a ausência dele, sabe? Ele sempre teve presente em tudo e tudo tem um propósito, sabe? E às vezes mulheres me procuram para poder conversar e depois elas me falam que estavam prestes a se matar, estavam em depressão e só por ter conversado elas receberam, sabe, vida, receberam uma paz, conseguiram enxergar coisas que não vinham nelas. E eu olho para Deus e falo, Deus, muito obrigada, porque as minhas cicatrizes têm servido para poder curar outras vidas. E isso, assim, me fortalece muito, porque eu falo para o Senhor, eu quero ser um instrumento em suas mãos todos os dias, independente de qualquer situação. Como é que Deus é especial, né? Porque a gente está até falando no podcast anterior do chamado que a gente tem, né? Então você tem um chamado também, entendeu, Dani? Então, assim, Deus estava te chamando nesse silêncio, Deus estava te chamando e estava te preparando. Então é que Deus chama e depois Deus recoloca a gente e posiciona a gente. Né? Se você vê a tua história hoje com mais clareza, com mais tranquilidade, naquele momento todo lá atrás, né? Naquele barulho todo que você estava, Deus estava ali, né? Ele já tinha te chamado lá no ventre da sua mãe, ele te chamou, ele te começou a te recolocar, ele te posicionou. Hoje você está posicionada. Né? Isso é muito Verdade. bacana, né, Sim, Dani? sim. E na hora a gente não Não entende, sabe? entende, Porque não tá no meio entende. da bagunça, tá no meio ali de várias perguntas, pontos de É muita interrogação, turbulência, né, muita Dani? coisa, sabe? Porque vai olhar, eu falava, Deus, só coisa ruim que acontece na minha vida. Só perca, só perca. Quando que eu vou ganhar? Quando que vai estabilizar as coisas, sabe? E aí hoje eu olho e falo, Deus, muito obrigada, porque Você hoje ainda tem, Dani, alguma mágoa, alguma coisa no seu coração? Porque isso é importante, né? A gente não pode ter mágoa no nosso coração, porque sim, isso é uma coisa que a gente lê, a gente estuda isso, que se o nosso coração tiver mágoa, sujeira, o Espírito sim, Santo, ele não habita. não Ele habita. visita a gente, mas ele não habita. E no meu coração eu quero que ele more, que seja Sim, moradia do Espírito Santo. Então a gente não pode ter mágoa. Mesmo aquelas pessoas que fazem mal pra gente, ó, passou. Você é muito pequenininho para fazer mal pra gente, né, sim, Dani? Então sim, deixa passar, a gente tem que ser maior do que tudo isso. Né? E você tem sim. mágoa no teu coração, Dani? Olha, Sinceramente, fala a verdade. eu fico rindo. Eu falei para uma amiga minha que depois que eu comecei a me aprofundar na palavra de Deus, eu falo para ela que, usando os termos que falam por aí, né? Tipo assim, parece que eu virei uma banana. Tipo, às vezes eu ouço coisas que se fosse lá atrás ia me jogar no fundo do poço. E hoje não. Hoje, às vezes, quando eu recebi uma mensagem um tempo atrás, nossa, muito ruim, muito ruim. E eu virei para a pessoa e falei: olha, eu te perdoo por tudo que você está falando. E eu te amo mesmo assim. É isso. E eu te amo mesmo assim. Eu te perdoo. E o perdão não é nem para você, o perdão é para mim. Porque eu não posso guardar mágoa no meu coração. Hoje você não tem mágoa Então, nenhuma. não, Isso é não. muito bom. Porque Hoje, você foi curada. sim, sim. E o processo da cura você lembra das coisas que aconteceu, mas você não sente revolta, você não tem um sentimento de Dani, você já vingança. parou para pensar? Olha só, que veio aqui na minha mente agora. Tudo que aconteceu com você, Deus deixou, Ele permitiu isso acontecer para te amadurecer. Porque imagina se você não tivesse passado por nada disso que você passou lá atrás e que hoje caísse um cenário desse na tua vida. Você ia desmoronar, porque você não ia ter ferramentas para lidar com isso. Então Deus tem
coisas para você e muito mais na frente tem coisas para você. E ele vinha te preparando, sabe? Assim, cada coisa que você passou, você imagina cada sentimento que você passou, cada dor que você passou, cada colocação que você teve ali naquele momento, né? As pessoas que você conviveu, as pessoas que você lhe deu, quantos foras que você me contou que você teve, né? Tanto testemunho que você... Olha como é que você é rica. Quantas pessoas poderiam ter passado disso para hoje serem pessoas melhores, né? Então hoje eu sei que tem pessoas que estão passando por isso que você está me contando, eu sei porque eu conheço, e pô, eles têm que passar por essa virada, têm que dar essa virada, porque Deus é um só. Verdade. E Deus ama os filhos iguais. Porque tem pai e mãe que preferem um filho. Não, Deus prefere todos os filhos iguais. Então, se Deus te deu essa oportunidade, Dani, de você ter essa virada, de você passar por cima, olha como é que você é rica de detalhes. Olha como é que você é madura. Você hoje sabe lidar com sentimentos que lá atrás você não saberia. Então, se hoje você bate de frente com um caminhão, literalmente falando, você fala, ei, espera aí. Eu sei lidar com esse caminhão. Não é isso, Dani? Verdade, é sobre isso. É sobre isso que a gente está falando. Então, assim, Deus, a gente acha que Deus não sei, que ele está de bobeira com a gente. Não está. Deus toma conta de tanta gente ao mesmo tempo. Ele é maravilhoso, né, Dani? Sim. E você tocou num ponto que, assim, eu falo para Deus, eu falo, Senhor, o Senhor só me manda pessoas, assim, com histórias um pouco parecidas com a minha. Falei, Senhor, só que, assim... Quando eu recebo, né, essas mulheres e elas começam a contar a história, eu fico assim. E aí eu deixo elas falarem, depois eu começo a falar e falo, eu já passei. Mas você entendeu? Sim. Por que você passou por isso, Sim. Dani? Você entendeu? Sim, aí eu fico rindo, eu fico... Como é que você ia poder ajudar essas pessoas agora? Porque, estou dando um exemplo, né? Uma pessoa passa para você uma situação igual à tua, semelhante. E se você não tivesse passado por isso lá atrás, você, sei lá, você falar, primeiro você nem de ser da igreja. Né? Você, de repente, nem estaria na igreja, ou não teria a fé, a intimidade que Deus quer que você tenha. E você ir lidar com essa pessoa, não, grita, xinga, mata, Sim, não sabe? quer Não quer saber. Se vira, né? Entendeu? Resolve o teu problema. Quando foi na minha vez, ninguém me ajudou. É isso. Então você vê como é que Deus... E assim, eu volto a falar assim, às vezes as mesmas palavras, as mesmas frases, porque Deus capacita aquelas pessoas que a gente menos espera, né? Que é a questão do Paulo de Tarso, né? Que era um cara que não gostava do evangelho, não gostava do cristão, e que Deus pegou toda a história dele do passado, jogou no lixo e capacitou Paulo, assim como ele te capacitou. Sim. Então eu acho que é isso que a gente tem que passar para as mulheres. Né? Você imagina, Dani, a gente está falando de mulher, né? Quantas mulheres já passaram por tantas histórias semelhantes à sua e muitas não conseguiram sair delas. Deus estava ali. E aquela história que a gente falou, Deus está sempre na porta, Deus está ali atrás da porta, Dani. Se você abrir a porta, Ele vai entrar. Ele não é um invasor, não. Sabe? Então, às vezes, eu falo isso, a gente precisa chegar, Pai, eis-me aqui, Pai, me ajuda. Porque sabe o que aconteceu com você, Dani, assim, escutando o teu testemunho agora, que eu não tinha escutado antes todo ele? Deus sondou o teu coração e você conversou com Ele de coração. Você não falou da boca. Ele fala, como é que eu vou negar um coração ferido desse? E Ele sabe o tamanho do teu coração, entendeu? Eu acho que o que falta, assim, para muitas mulheres é esse grito. É esse grito, socorre-me. Socorre-me, porque ele não tá com o seu rosto virado. Sabe? É como se ele tá ali, filha, eu tô aqui, é só vir, é só vir, sabe? E ali a gente poder se deleitar, sabe, nos seus braços, experimentar do seu amor, sabe? Então, assim, aquele meu grito ali, mesmo tendo dormido naquele dia naquela rua, sabe? Foi ali que eu consegui ouvir, foi ali onde eu pausei, onde eu achei que a minha história tinha terminado. E foi ali que começou. Filhos para lá, o marido que cuide dos filhos, o marido arruma outra esposa, a igreja, eles que se virem. Foi ali. Ali onde eu parei tudo. Foi ali. Ali foi a chave de virada, né, Dani? Ali foi a chave. Foi a chave e, assim, é lindo. É lindo.
quando a gente experimenta do amor de Deus, a gente fala, onde que estava esse amor que eu não enxergava? Onde que estava esse amor, esse Deus que eu não enxergava? Pois Sabe? E Deus está aqui para todos nós. Sim, Todos sim, nós. todos nós somos merecedores do amor dele, Sim, sem sim. exceção alguma. A gente que tem que procurar, né? Porque Deus Sim. não é invasor, aquilo que eu Sim. falei, né, Dani? A gente tem que permitir que ele entre na nossa vida, falar com ele. Sim. Eu sempre falo muito com meu marido, a gente sempre gosta de orar de noite, né? Antes de dormir, a gente ajoelha na cama, ora. E eu falo com ele assim, Júlio, vamos orar de coração. É diferente você orar, do tipo assim, fazer uma reza, né? Sim, ensaiada, né? É uma coisa ensaiada, não é? A gente tem que falar com o coração. Deus gosta tanto quando a gente fala de coração, quando a gente amolece nosso coração, quando a gente, sabe, é uma coisa de dentro para fora, né? E ele deve ficar orgulhoso de ver assim os filhinhos dele, sabe? E nossa, o que você passou é duro, sabe, Dani? Mas ao mesmo tempo é difícil, eu sei que você passou difícil, eu chegar para você e falar assim, Dani, você quer passar por isso de novo? De repente você até quer, porque você sabe do bom que vai vir, entendeu, Dani? Não que seja uma coisa fácil, não foi fácil que você passou, mas é um chamado, é um propósito, você precisava passar por isso, sabe? Para você ser a mulher que você é hoje. Olha como é que você hoje é poderosa. Não é isso, Dani? Verdade. E qual a conclusão que você tira que você pode assim falar hoje para as mulheres que estão passando por isso? Não necessariamente passaram por algo parecido, mas por alguma coisa muito próxima, né? Por distrato, rejeição, traição, abandono. Porque você passou num período curto da tua vida, que você ainda é nova, por tanta coisa, por tanta coisa que você passou, que muitas mulheres não conseguiriam dar continuidade. Mas o Deus dentro de você, ele é tão grande, ele é tão misericordioso, que ele poderia te deixar lá no pó, como você ficou no pó, Dani, ele dormindo no asfalto, com aquela pedra ali, mas é a história de Jó, mas em nenhum momento Deus virou as costas para você. A face dele estava ali. A gente que às vezes não quer ver a face de Deus, né, Dani? Sim. O que eu tenho para dizer, sabe, independente da situação que seja, traição, rejeição, abandono, uma quebra de aliança, se entregue a Ele, se derrame diante de Deus. Corra para os braços dele, não corra dele, corra para ele, porque ele tem a resposta, ele tem a solução, sabe? Ele tem tudo que nós precisamos. Então, nele nós encontramos força, nele nós somos fortificadas, nele nós somos amadas, sabe? Nele a beleza, e a beleza que existe nele reflete em nós, porque eu me sentia uma pessoa feia. Eu olhava no espelho e falava, sou feia. Olhava os defeitos que tinha no meu rosto. A gente está péssimo, a gente está um caco. Hoje em dia, eu olho para o espelho, nossa, hoje esses dias me perguntaram, o que você fez no rosto? Eu falei, nada, parece que você fez seu rosto. E a pessoa nem evangélica é. Mas isso é a luz, é o brilho do Espírito Santo. E a pessoa virou e falou, não, né, hoje você está liberta, né? Eu falei, exatamente. Tá vendo? Exatamente. A pessoa achou que eu tinha feito o rosto. Eu falei, não fiz nada. Não, teu rosto tá muito bonito, você tá muito diferente. Tá muito diferente. Então, assim, esse é o amor de Deus, sabe? Independente de qual seja a situação, o quadro, sabe? É você dar o primeiro passo, o passo de fé e permitir que Deus entre e nos resgate. É isso. É sobre isso. Às vezes você pode achar que Deus não está ouvindo, que não está te escutando. Você deve estar passando por momentos difíceis, período difícil na sua vida, achando que o mundo acabou, que você quer se matar, que você não quer mais viver. E você vê um testemunho desse, uma mulher de Deus, sabe? Então, eu acho que é sobre isso que a gente está falando, que Deus nunca está em silêncio. Grava isso que a gente está falando. Deus nunca está em silêncio, e muito menos ausente. Deus está do seu lado, está só esperando você abrir a porta e falar assim, Pai, entra. Eis-me aqui, Paizinho, para o que o Senhor quiser. Faça de mim um instrumento do Senhor. É isso que Ele está precisando que você fale para Ele. Tá bom? Hoje a gente vai fazer diferente, a gente vai fechar com essa coisa linda, maravilhosa de Deus
cantando pra gente um pouquinho. Pode ser, Dani? Pode ser. Então vamos lá, pra gente relaxar com esse louvor maravilhoso. Vamos sim. Olha, obrigada por vocês estarem aqui com a gente, que vocês assistiram o podcast até o final. Semana que vem vai ter mais. E não sai. Olha só, pega esse testemunho, passa para amigas de vocês, mesmo que ela não esteja precisando, mas tem alguém que está precisando. Vamos atingir corações, fazer a corrente do bem. É o que a gente precisa, tá? Beijo, beijo, beijo. Até o próximo. Vamos fechar com você, Dani? Vamos sim. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no seu olhar eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que o teu coração fala ao meu. Acalma a tempestade no meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas encontro os rochedos do meu coração, e a arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar, no silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar que o meu coração é teu e para sempre vou te amar.